Quero louvar a Deus também por você que vai nos assistir através do YouTube. Irmãos, hoje eu tenho uma mensagem bem bacana para as nossas vidas. Foi algo que aconteceu comigo no meio da semana e eu comecei a meditar nesse texto. Eu cheguei no meu trabalho, que dia que foi? Terça-feira pela manhã. E olha que interessante, o homem da portaria lá, o guarda, que fica na portaria, ele falou assim: ô Vando, por favor, vem até aqui que eu preciso falar com você. Aí eu cheguei lá e ele falou assim: rapaz, eu não sei se você sabe, eu sou da igreja, eu acompanho lá as suas ministrações e tal. Eu falei: eu sei sim. Aí ele me disse assim: olha, eu li um texto e eu fiquei muito preocupado. Aí eu falei: o que aconteceu? Ele falou assim: Paulo, lá em Atos capítulo 17, ele fala que Deus não habita em templos construídos pela mão do homem. E eu fiquei desanimado, porque isso significa que a gente não precisa da igreja. Irmão, por isso que você precisa vir para o café com palavra. Se ele pergunta isso para você, o que você ia falar? Aí eu falei para ele, deixa eu te explicar, e a gente vai entrar nesse texto. Já abre a Bíblia em Atos capítulo 17. Aí eu expliquei para ele o seguinte: Paulo está chegando numa igreja, num lugar totalmente pagão, em Atenas. E o que acontecia? Os atenienses, eles iam a um lugar chamado Areópago, e ali estava cheio de deuses em estátuas. Presta atenção, tinha uma estátua de cada deus ali. E quando Paulo chega, ele encontra um lugar vazio que está escrito assim: ao Deus desconhecido. É o tema da pregação de hoje. Anote: o Deus desconhecido. E aí Paulo olha para eles e Paulo vai falar assim: olha, eu estou vendo que vocês são bem religiosos. Vocês são religiosos, só que vocês estão cultuando deuses que não existem. Porque é este Deus aí que vocês não conhecem que eu vim falar. E aí ele vai usar o termo: este Deus, ele não precisa estar esculpido aí para ser adorado. Ele não precisa de um templo para ser adorado. Este era o contexto de Atos capítulo 17. Ele não está ensinando que Deus não habita na igreja. Pegou a visão? Entendeu isso, gente? Isso é importante. Paulo está pregando sobre o paganismo que estava dentro daquele templo, e eles, para adorar, eles tinham que adorar aquelas imagens que estavam no templo. E Paulo então ele vem e diz: o Deus que eu sirvo, ele não precisa estar em imagem para que eu possa adorar. Então assim, que fique bem claro isso, para que um dia alguém perguntar para você, você também entenda isso. Paulo não está pregando contra a igreja, senão ele estaria pregando contra a Bíblia. Porque o livro de Salmo, o salmista da Bíblia diz assim: olha, eu me alegro quando eu vou à casa do Senhor, os meus pés exultam quando está na casa do Senhor. Jesus, ele ia constantemente ao templo, os apóstolos iam ao templo, Então a gente precisa entender isso. Atos capítulo 17, a partir do verso 22, vamos ler juntos, por favor. Atos capítulo 17, o tema de hoje: o Deus desconhecido. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala só um segundo, pastor. Amém. Amém? Diz assim, capítulo 17, verso 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vocês honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu
e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homem, como que se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia! E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que busquem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aleluia! Porque nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também da sua geração. Amém. Pois é, coisa que não vai dar não. Irmão, pense comigo. Nós, seres humanos, habitamos em um globo azul chamado planeta Terra. Este planeta Terra hoje está habitado por mais ou menos aí 7,5 milhões de pessoas. Olha que interessante, hein? O globo que nós vivemos, planeta Terra, hoje mais ou menos 7,5 bilhões de pessoas estão habitando. É por isso que é um trânsito danado, né? Quando a gente anda de carro aí. Então, existem vidas fáceis de ver, por exemplo, a nossa vida humana, a vida animal, um elefante, são vidas que a gente vê. Existem vidas, agora, sem falar de pessoas, milhares e milhares de bilhões de vidas bacterianas. Então, existem algumas bactérias aí que são vidas e a gente não enxerga. E a gente começa a olhar para todo esse universo e às vezes, irmão, perguntas pairam no ar. Meu Deus, o Senhor criou tudo isso mesmo? O Senhor é o dono de todas essas coisas? E aí a gente entrando aqui, você vai entender porque que eu estou dando esse contexto. A gente entrando no texto, a gente vê que Paulo, ele, na sua viagem ali em Atenas, ele encontrou um altar escrito ao Deus desconhecido. E a partir desse ponto, Paulo ele vai aproveitar, olha, presta atenção, hein? Ele vai aproveitar para pregar o Deus que ele conhece, aquelas pessoas que são religiosas, mas estão totalmente equivocadas. Esse texto veio a calhar neste domingo, porque nós estamos vivendo um período que está chegando, que é o período de uma padroeira do Brasil. E quantos estão fazendo a sua romaria? É romaria que fala, né? Sua romagem, não sei se é assim que fala, saindo dos seus lares até aquela cidade de Aparecida, correndo riscos, e a gente precisa respeitar, mas estão indo atrás de alguém que não é o verdadeiro Deus. Estão fazendo um sacrifício que não agrada o verdadeiro Deus. Essa semana eu estava vendo isso na televisão, correndo risco de vida, andando à beira daquela Dutra, com os caminhões passando. E quantas pessoas vocês já viram morrer ou se acidentar nesta travessia? Então a gente começa a entender que Paulo, ele está no primeiro século, a nossa primeira era. Ele entra naquele lugar e ele vê pessoas religiosas, mas completamente idólatras. E Paulo, ele começa a ficar meio que angustiado. E ele fala: eu preciso entrar nesse templo.
E quando Paulo ele entra nesse templo, ele vê logo de cara um lugar vazio escrito: ao Deus desconhecido. E aí Paulo vai lá falar com eles, e Paulo já começa no verso 23: o Deus que vocês estão honrando, que vocês não conhecem, é esse que eu vou anunciar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, no verso 24. No 25 ele fala: pois é Ele mesmo que dá a todos nós a vida, a respiração e todas as coisas. No 27 ele fala: para que nós o buscássemos. E no 28 ele fala: e é por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós nos movemos, e é por Ele que nós existimos. Você está entendendo o que Paulo começa a falar? Ele começa a falar: eu vim anunciar para vocês que são religiosos, mas que estão idólatras, um Deus que vocês ainda não conhecem, que não se agrada com sacrifício, mas Ele se agrada com obediência. É esse Deus que eu vim comentar com vocês hoje aqui. É esse Deus que para vocês é desconhecido. Irmão, é muito bonito isso. E a gente precisa entender que ele está numa cidade grega chamada Atenas. Só para vocês terem uma ideia, Atenas, naquele período, existia um ditado lá, vocês podem procurar, que até hoje deve estar por aí no Google, que falava assim, ó: que é mais fácil você achar um Deus em Atenas do que um homem. Por quê? Porque na cidade de Atenas havia uma multidão de deuses. O panteão de Deus era muito grande, então existia um Deus para tudo. Só que olha que interessante, esses deuses gregos, eles brigam entre si, e um quer matar o outro, um quer destruir o outro, para que um seja maior do que o outro. E parece homens, então veja bem que não condiz muito bem com Deus que nós servimos. A cidade de Atenas era conhecida, muito famosa pela sua faculdade, tinha uma faculdade de filosofia muito próspera. Só que naquele momento eles não estavam vivendo momentos agradáveis. A cidade estava passando por um aperto. Por quê? Porque a religião que tomava conta daquele pavimento estava totalmente idólatra, adorar um Deus verdadeiro, adorando homens que se intitulavam deuses. Então vocês sabem muito bem que nós conhecemos muitos filósofos gregos. Tudo que nós vemos de filosofia vem da Grécia. Então imagine Paulo agora, ele está entrando nesse Areópago e vai ver um monte de divindade pagã. Aí, irmão, Paulo vai nos mostrar em Atos 17 pelo menos 4 coisas sobre o Deus verdadeiro. Vocês entenderam o contexto da história? Qual é a situação que está acontecendo ali? Povo idólatra, igreja, tudo perdido. Aí Paulo vai falar para eles: olha, é sobre esse Deus que eu vim conversar com vocês, o Deus que vocês não conhecem. Irmão, sexta-feira o irmão Edson pregou aqui, e quem é que lembra do texto? Eu ia falar, mas não vou falar não. Quem é que lembra? Sexta-feira, Marcos capítulo 4. Ele falou da tempestade. E quando ele termina o texto, os discípulos falam assim, ó: quem é este homem que manda nos ventos, nos mares, e os ventos e os mares nos obedecem? Cuidado! Hoje nós vamos falar que Paulo estava ensinando os atenienses. Veja bem, os discípulos não sabiam quem era Jesus. Talvez hoje, nesta noite, você também não saiba ainda quem Ele é. Talvez você ainda não tenha uma proximidade com Ele de um jeito que deveria ter. Mas conforme esse texto que nós lemos, em nome de Jesus, que Deus possa se revelar a você.
Que Deus possa mostrar para você a partir de agora quem é o Deus que você segue. Paulo vai dizer, primeira coisa, ele chega nos Atenienses, no verso 24, ele diz assim, ó: eu vim aqui apresentar este Deus que vocês não conhecem. Que Deus? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. Veja bem o que Paulo está dizendo. Eu hoje vim falar de um Deus que você não conhece. Que Deus? O Deus Criador de todas as coisas. Veja bem, meu irmão, Paulo começa apresentando Deus como Criador. E sabe o que é o interessante? A Bíblia vai apoiar Paulo nisso. Quando nós vamos ali para o profeta Isaías, capítulo 40, verso 26, o profeta ele vai dizer assim: olha, levantai os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas. Veja bem, o profeta Isaías agora, ele chega e diz assim: olha, olhe para esse planeta, olhe para as coisas que você tem visto, olhe para a praia quando você vai, olhe para aquele mar, olhe para as plantas, olhe para a flor perfeita, olhe para uma abelha, aonde ela sai ali cultuando mel e ela com seu pólen vai gerar. Da onde veio tudo isso? Aí você vai pegar a resposta de Moisés, Gênesis capítulo 1, verso 1. Moisés diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo é criação de Deus, não existe outra coisa. Quando você vai no meio da Bíblia, meu irmão, Salmo 19, verso 1, o salmista agora, ele para, ele olha para o céu e diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Irmão, nós servimos o Deus Criador, anote isso. O Deus que diz, já parou para pensar nisso? Você já leu o Gênesis desse jeito, ó? Deus olhou e disse: haja luz, e a luz apareceu da onde? Aleluia, meu irmão. Deus disse: separe-se agora a parte seca da parte úmida, e houve céu e houve terra. Então eu quero, por que eu estou trazendo, irmão? Se você serve um Deus Criador, você não precisa temer nada nesta vida, porque uma única palavra dele transforma qualquer cenário. Veja bem, Paulo ele chega nessa cidade e ele vai falar dessa grandeza da manifestação da criação de Deus. Irmão, olha, eu vou te contar aqui algo. Existia dois cientistas, um ateu e o outro cristão. E o ateu ficava sempre questionando o cristão. Ó, presta atenção nessa ilustração, presta atenção. O ateu ficava sempre questionando: Deus não criou nada, tudo veio de uma explosão. Aí o cristão teve uma ideia. Ele olhou para o sistema solar e ele criou uma maquete. Ele colocou o planeta Terra aqui, colocou a Lua, colocou o Sol, os planetas. E aí ele teve uma ideia. Ele correu, colocou em cima da bancada e saiu. O ateu chegou e quando ele olhou aquela maquete criada, ele olhou para o cristão e disse: nossa, que coisa linda, quem criou isso? Aí ele disse: ninguém, isso surgiu de uma explosão. Ou seja, ele convenceu o ateu que para existir tudo isso, houve um Criador. Alguém nos criou e alguém está nos esperando para nos levar de volta, para morar com Ele de novo. É um Deus Criador, meu irmão. Então Paulo está agora no meio daquele povo ímpio, no meio do povo idólatra, falando: olha, o Deus que eu vim aqui falar para você é o Deus Criador de todas as coisas. Ah, irmão, leia, eu vou te falar uma coisa: leia o Gênesis de uma forma diferente. Comece a ler cada palavrinha daquela Deus falando: haja isso, haja agora a relva, cria
dê semente e fruto, haja estrelas no céu, haja o sol, haja a lua, para que nós possamos contar os dias. Olha o Deus que você serve, meu irmão. Você tem que glorificar e falar: Senhor, logo, logo eu estarei com o Senhor aí, e eu aprenderei mais e mais da tua palavra. Já parou a pensar nisso, meu irmão? Ele dizendo: olha, eu vou criar as árvores com alimento para vocês. Os animais, irmão, imagine, Isaías fala assim, ó, o profeta Isaías, que lá no céu nós vamos brincar com os animais novamente. Você imagina Deus criando um leão e você podendo brincar com ele? Isso vai voltar de novo, meu irmão. Aleluia. É o Deus Criador. É o Deus Criador. E aí, irmão, no meio desta multidão de criação, Ele escolheu criar você. Já parou para pensar nisso? Você nunca foi um acidente. Você, pastor, a minha mãe engravidou de mim, não era nem para engravidar, ela que disse isso. Você já estava nos planos de Deus. Deus já contemplava você. Deus já sabia quem você era. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Quantas vezes a gente escuta, né? Ah, eu fui um acidente. Você está escutando do humano. Você esqueceu que você é obra de um Criador. Você é obra de alguém especial. Fez você do jeitinho que você é e te ama desse jeito. Eita Deus, hein, irmão? Olha que coisa linda. Deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo. 2. Paulo vai chegar no verso de número 25 e vai dizer assim, ó: nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo está dizendo: eu vim te falar de um Deus Criador e de um Deus provedor. Ele concede todas as coisas. Irmão, aí Paulo vai garantir isso para a gente em Filipenses. Paulo vai falar em Filipenses 4, olha só: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Irmão, é como se Paulo estivesse falando para mim, para você aqui hoje o seguinte, ó: ele foi lá na Atenas e falou: olha, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, eu não me preocupo, porque Ele provê o que eu preciso. Irmão, é como se tivesse uma chibatada de mim e você agora. Está preocupado com quê, meu irmão? Está esquentando a cabeça com o quê? Você serve um Deus provedor. Ele vai trazer a você o que você precisa. Para de achar que você ainda vai correr por aí para conseguir o que você deseja. O que você deseja, Ele já conhece antes da fundação do mundo. Entenda isso. Aí, irmão, lá no verso do Salmo 34:10, olha o que ele diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Irmão, tem uma condicional aqui, né? Você entendeu, né? O texto diz: aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Ei, irmão, olha o Deus provedor que Paulo está pregando lá para os ímpios. É esse Deus que você tem que falar para as pessoas. Chega de ficar lamentando, chega de ficar questionando. É por isso que Paulo aos Filipenses capítulo 4 ele vai falar assim: olha, eu sei ser abatido, eu sei ter fome, eu sei ter fartura, eu já passei por tanta coisa, mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É mesmo Paulo que está falando
alcançar. E Deus arrumou, moveu céus e terra para que chegasse às tuas mãos. Aleluia, meu irmão. Nós precisamos começar a entender que nós servimos um Deus criador e um Deus provedor. Irmão, eu me lembro, você quer ver uma coisa? Eu acho que esse é o texto aonde mais demonstra isso. É Gênesis capítulo 22. Deus entrega a Abraão o filho da promessa. Isaac nasceu, o único filho, na velhice. Isaac já é um rapazinho, provavelmente 17, 18 anos. Deus olha para Abraão e fala: agora, Abraão, você precisa matar o Isaac e entregar ele para mim. Abraão sabia o Deus que ele servia. Abraão sabia que ele era o Deus criador. Abraão sabia que Deus era provedor. Abraão chama Isaac. Isaac, precisamos ir ao Monte Moriá. Precisamos fazer uma oferta ao Senhor. Aí o Isaac fala: tá bom, pai, vamos lá. Abraão pega mais 2 servos, põe a madeira no cavalo. A Bíblia diz que quando Abraão avista o monte, ele olha, irmão. Provavelmente ali foi a primeira vez que ele chorou, porque ele ia subir o monte para sacrificar o próprio filho. Ele pega a madeira, coloca nas costas do Isaac, meu irmão. Os moços falam: Abraão, nós vamos contigo. Aí Abraão já começa a dar prova do Deus que ele serve, meu irmão. Veja bem, não tinha chegado o problema ainda, mas Abraão já estava crendo na providência. Ô irmão, entende o que eu estou pregando hoje, por favor? O problema não tinha chegado. Ele sabia que algo grande, difícil ele ia passar, mas ele já estava crendo que Deus ia prover algo. Aí ele olha para os servos e fala: olha, vocês ficam aí, porque eu e o menino nós vamos adorar, e daqui a pouco nós voltaremos. Como nós voltaremos? Como ele usa agora no plural a palavra nós voltaremos, se a ordem de Deus é para matar Isaac? Quando chega lá, o Isaac agora já entendendo, o Isaac olha para o pai e fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o altar, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Abraão olha e diz: Deus proverá. Oh, irmão, Deus proverá. Ele amarra o menino, irmão, e quando ele vai sacrificar Isaac, Deus grita do céu: oh, aleluia. Oh, irmão, você está precisando viver essas experiências com Deus. Você está precisando ouvir Deus falar. Você está precisando ouvir Deus gritar do céu. Você está precisando entrar na prova. Você está precisando entrar no particular com Deus, para que você possa ouvir e entender que Deus é o Deus provedor da sua vida. Quando ele pega o cutelo, Deus grita do céu: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu me serves e tu me temes. Quando Abraão olha para o lado, Deus provê um cordeiro para o sacrifício. O que está passando aí, meu irmão? Qual é o problema? Qual é a dor? Qual é a tempestade que chegou? Entenda hoje, você serve um Deus provedor. Não vai faltar, meu irmão. Acredite nisso. É por isso que no verso 28 Paulo fala assim: ó, é nele que vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Toda a nossa vida está voltada para Deus. Se não estiver, você não está vivendo o que era para viver.
Acredite, meu irmão, Deus está com você e Ele vai prover todas as coisas. Deus não está distante. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Deus provedor, está com você, meu irmão. Ele vai dar um jeito, Ele vai mover situações, Ele vai levantar pessoas, Ele vai reverter quadros para poder abençoar a sua vida. Acredite, acredite. Terceira coisa que nós vemos aqui, verso 24. Verso 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha o que ele está falando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra. Ele está falando: este Deus que eu vos anuncio, Ele é soberano. Não existe outro. Pode correr para onde for. Não existe ninguém que sabe o seu deitar. Não existe ninguém que sabe o seu caminhar. Não existe ninguém que dá ordem para o peixe engolir o homem. Não existe ninguém que fala para o mar se acalmar. Não existe ninguém que dá ordem para os corvos alimentar o homem. Não existe ninguém. Só o Deus nosso Todo-Poderoso, meu irmão. Não existe. Já parou a pensar? Os discípulos olhando Deus falar: mar, eu sou soberano sobre você. Acalma-te. Vento, eu mando unir você. Sai para lá. Deus está falando: doença, eu mando unir você. Enfermidade, é eu que dou a ordem. Ei, a sua casa está nas mãos do Senhor. O inimigo não tem poder. Deus está mandando dizer: eu mando no seu lar. Aleluia. 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 Oh Deus que você serve, Ele é soberano sobre todas as coisas, meu irmão. Aleluia. Irmão, Salmo 24 lá nos mostra Deus falando: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Agora, eu fico pensando, Jesus dormindo lá na froinha, lá no travesseiro, os discípulos com medo, e Jesus olha simplesmente e diz: quietinho o vento, quietinho o mar, não vai fazer dano a ninguém aqui, porque eles me temem. Eles buscaram a face do Senhor. Está entendendo? O governo está sobre as mãos do nosso Deus. Ele é soberano, meu irmão. Acredite nisso de todo o coração. Começa a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Começa a entender o que Paulo está ensinando para os atenienses. O que hoje Deus quer nos ensinar com essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Paulo enfatiza que os ídolos criados pelos homens não podem ser soberanos sobre nada. Irmão, é cada coisa que só a gente acredita, porque nós cremos no poder de Deus. A gente
conhece a história do Mar Vermelho. Mas você já parou para imaginar aquilo ali? A soberania de Deus. Você quer ver uma coisa? Josué, quando Josué chega no Jordão, irmão, olha que coisa incrível isso. Deus está falando agora, não está nem anotado isso. Deus fala assim: Josué, você vai partir o Jordão no meio. Aí você meio que assimila com o mar. Só que o Jordão é água corrente. É um rio. A água está vindo sem parar. Irmão, vou te contar assim, ó. O que está acontecendo ali? Deus falou para o rio: para. Oh, irmão, você não está entendendo. Está entendendo, Zé? Era rio. O rio, a água corrente. Quando ele pôs a mão, o rio se abriu. Não era porque aquela água continuava vindo e ia transbordar tudo. Deus não fez isso. Deus olhou e falou: para agora. Oh, irmão, Deus está falando aí para alguém. O inimigo está tentando, como foi falado, mas Deus está falando: eu dou ordem para agora. Agora. Agora vai parar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, meu irmão. Aleluia. Só que até aqui estava tudo bonito, mas agora Paulo vai dar uma dura. Leia comigo, verso 30 e 31. A quarta coisa aí, meu irmão, é que Paulo vai falar: olha, esse Deus, Ele é Salvador, mas Ele é juiz. Olha o que ele diz: mas Deus, verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Olha a oportunidade. Por quê? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o de dentre os mortos. Irmão, olha o que Paulo vai falar para os atenienses. Agora eu quero falar no teu coração. Olha o que Paulo está falando. Deus, Ele não quer que você se perca. Ele é um Deus salvador. Ele morreu na cruz para te salvar. É esse Deus que eu estou anunciando. É um Deus que Ele, através ali de Jesus, Ele está te dando uma oportunidade. Ele apenas quer que você se arrependa. Se você se arrepender dos seus erros, levantar a mão, aceitar Jesus, está tudo bem. Mas caso isso não aconteça, olha o que ele fala: Ele já determinou um dia que todos nós seremos julgados. Todos nós seremos. A Bíblia diz assim que todo joelho se dobrará diante da face de Jesus. Veja bem, Paulo está revelando a graça de Deus, embora aqui ele seja o juiz de toda a terra. Paulo está falando: é uma noite de se arrepender dos erros, é uma noite de se arrepender dos pecados, porque o Deus que você não conhecia, eu trouxe a sua mente hoje, então não há mais desculpa. Eu estou te dizendo que nós servimos um Deus Criador, provedor, soberano e Salvador, mas também um que é juiz, e Ele não vai deixar passar impune o seu erro.
Então Paulo vai falar para os atenienses: ei, nesta noite, Paulo falando para eles: se converta do seu mal, se arrependa dos seus caminhos. É este Deus que eu estou trazendo hoje, o Deus Criador, provedor, o Deus soberano sobre a sua vida, que está prestes a abençoar mais ainda você, se vocês se arrependerem do que vocês estão fazendo. É este Deus que eu trago para vocês. Deus não vai ignorar, irmão, os erros dos homens. Pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso. Deus é amor. Ele é amor. Não é à toa que Ele morreu por causa de você. Mas se o seu erro não for consertado, se você não se arrepender, Ele não vai passar a mão na sua cabeça. E aí? Como é que nós estamos com o nosso coração? Veja bem, parece que aquela pregação para os atenienses era para a gente, era para o tempo chamado hoje. Talvez estamos também olhando, mas não entendemos o Deus que nós servimos. Aí Deus usa uma pessoa lá no meu trabalho para mostrar esse texto para mim, para trazer para a igreja e falar: vocês me conhecem. Vocês estão sabendo quem vocês estão servindo. Vocês me enxergam como o Criador da sua vida. Vocês me enxergam como alguém que é soberano sobre a sua vida. Vocês têm me enxergado como um Deus que provê quando parece que tudo vai acabar. Vocês têm me enxergado desse jeito. Porque se não tiver, hoje Deus está falando: vamos se arrepender dos nossos caminhos. Vamos pegar firme na presença do Senhor, para não passarmos por um julgamento cruel, justo, mas difícil. E nesta noite, meu irmão, é com essa palavra que eu quero concluir para você. Paulo ali revela aqui aos atenienses um Deus criador, provedor, soberano, salvador, mas que também é juiz. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus bondoso. E hoje Ele continua a se revelar a mim e a você. Há uma oportunidade. A nossa irmã Júlia entendeu isso. Veio aqui no curso do batismo para servir esse Deus, para não participar da ira vindoura. Será que hoje não é o seu dia? Você que chegou aqui, eu não sei como. Quantos apelos Deus já levantou na sua vida? Quantas pessoas esse Deus provedor já colocou no seu caminho para salvar você daquilo que o mundo e aqueles que não acreditam em Jesus vai passar? Será que não é o dia de se arrepender? Como os atenienses naquele lugar, eles falaram para Paulo assim, olha o que eles falaram para Paulo: aí vem um paroleiro. Sabe o que é isso? Alguém que está pregando bobeira. Olha só, quando a gente vai pregar aí fora, não é isso que a gente ouve? A gente vai levar o amor de Deus para as pessoas falam: ainda não é tempo. Você só vem falar disso, você é um paroleiro também. Mas Paulo estava pregando a verdade. Hoje eu trouxe a verdade ao teu coração. Hoje Deus te trouxe aqui para te dar mais uma oportunidade. Falar: olha, deixe eu ser o Deus soberano sobre a sua vida. Deixe eu trabalhar em você. Deixe eu cuidar de tudo que você tem. Esta noite é para você a palavra que ainda não serve esse Deus. Essa noite Deus quer fazer uma mudança no nosso ser. E eu quero terminar essa palavra fazendo um apelo nesta noite. Se tem alguém aqui que não aceitou Jesus, pastor, quando é que é o batismo? Dia 13, domingo que vem. Dá tempo ainda? Dá tempo.
eu levo você para o batismo também. Pastor, eu não estava me desbatizado, mas eu sei que Jesus, vem para cá que eu vou orar para você. Vamos, quebra essa cadeia, quebra isso. Faça como Paulo foi lá aos atenienses, muitos voltaram a servir ao verdadeiro Deus depois dessa pregação. E foi esta pregação que eu trouxe neste culto. Vamos servir o verdadeiro Deus, o Deus criador, provedor, soberano, o Deus da salvação, mas também que é um Deus que vai trazer o juízo sobre a nação ímpia. E eu não quero que você passe por isso. Você não sabe o dia de amanhã. Por isso que Deus está te dando a oportunidade hoje. Tem alguém nessa noite que gostaria? Fala, pastor, olhe por mim. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero servir a Jesus de todo o meu coração. E eu vou te contar um negócio, quer ver rapidinho? Se você que está aqui hoje pensa dessa forma, ó, presta atenção. Eu preciso melhorar isso para servir a Jesus. Você nunca vai melhorar. A Bíblia diz assim, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Presta atenção. Eu cheio de defeito, eu preciso de Jesus. Eu preciso aceitar Jesus. Porque quando eu aceito Jesus, Ele começa a fazer a obra na minha vida. Sozinho você nunca vai melhorar. Se tiver alguém, levante a sua mão e venha aqui em nome de Jesus. Se não tiver, fique toda a igreja de pé em nome de Jesus.